Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui fazendo essa live hoje para falar um pouco para vocês de um livro que eu estava lendo, que vocês todos, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre. E ele adentra no seguinte, ele divide em no quadrante, né? São quatro quadrantes. Da esquerda, que é o empregado e o autônomo, o E e o A, e o da direita, que é o D de dono e o I de investidor, ok? E aí ele coloca as características, os detalhes de cada quadrante desses, né? E algo que não digo que me chamou a atenção, porque eu já conheço e é algo que a gente tem que saber, como gestor, como consultor na área de administração, né, de negócios, é a questão de sistema, né? Então, quando a gente entra numa empresa como empregado, a empresa já tem um sistema: produção, venda, administração, processos, né? E o autônomo, ele tem que criar os seus processos, o seu sistema. Já o dono, ele cria, o autônomo, ele na realidade ele não cria o seu sistema, o autônomo, ele normalmente ele não tem o sistema, né? Ou ele é um sistema mais simples, né? Vamos colocar assim, um escritório de advocacia, ou é só o advogado, mais um, o dentista, ou um consultório médico, tu tem a secretária, tu tem fluxo de caixa ali, né? Não são grandes pagamentos, né? Tu tem controle de recebimento, mas o dono, sim, o dono ele tem que criar o sistema. E o dono, muitas vezes o dono ele migra do autônomo, né? Às vezes do empregado para o dono, ele tem um choque, porque ele sai de um negócio onde ele faz parte, o empregado ele faz parte do sistema, para dono onde ele tem que criar o sistema. E muitas vezes, muitos negócios não dão certo. Por quê? Porque a pessoa que cria o negócio, que se transforma em dono, ele vem de empregado e ele não sabe montar o sistema, né? Como a gente diz, toda criação, aí tu tem contabilidade, tu tem toda a questão legal, dependendo do segmento, se é comércio, se é indústria, se é prestação de serviço. O autônomo, ele tem o seu, digamos assim, o seu pequeno sistema do seu consultório, do seu escritório, é um consultor, né? Mas o dono, sim, o dono ele já emprega mais pessoas, ele já é uma pequena indústria, é um comércio e ele já tem que ter um sistema pronto, né? E aí o dono ele tem algumas opções, principalmente ou ele cria esse sistema ou ele compra esse sistema. E esse sistema normalmente a gente chama esse sistema, compra do sistema de franquia, né? Quando a gente compra uma franquia, a gente está comprando o sistema, né? Então, como o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele cita a questão tu pode até fazer um hambúrguer melhor que o hambúrguer do McDonald's, mas tu não vai conseguir entregar o que o McDonald's como um todo entrega: o ambiente, a qualidade constante, o volume, né? O marketing, tudo o McDonald's, porque existe um sistema. Então, quem compra uma franquia do McDonald's compra um sistema, né? Então, o interessante é essa coisa do saber diferenciar as características entre ser um empregado, ser um autônomo e ser um dono, né? O terceiro quadrante, ele já é o investidor, né? Então, o investidor ele está um passo à frente. Muitos autônomos, né? Citando exemplo de como dentistas, médicos, advogados, eles também são investidores, de certa forma. Ou têm ações em bolsa de valores, ou investem em algum empreendimento, né, na construção civil. Eu tenho conhecidos que investem em pousadas, enfim, com sócios, mas são autônomos, né? O médico, o dentista, o advogado, né? Mas muitos são só investidores, porque tem bastante dinheiro. O investidor ele faz o dinheiro trabalhar para si, né? O investidor ele faz o dinheiro trabalhar para si. O dono ele faz as pessoas trabalhar para si, né?
E ele usa, num bom sentido, claro, né? Ele usa o serviço dessas pessoas. Né? O autônomo já não tem essa disponibilidade de utilizar o tempo, né? E não tem nem o dinheiro, normalmente, muitas vezes, ele não usa as pessoas. Né? O autônomo ele é mais, no máximo ele vai ter uma secretária, ele não... Né? A gente até costuma dizer, né, para a gente fazer dinheiro, a gente tem que ter pessoas que trabalhem para nós, que façam alguns serviços para nós, que a gente como gestor, como empreendedor, a gente possa ser mais estratégicos, né, e não tanto operacionais. Tem muitos negócios em que o dono, mesmo sendo dono, ele acaba sendo muito operacional. E ele não vê o que está acontecendo em volta da empresa, dentro do negócio. E é muito comum depois dizer que quebrou em função das finanças. Não, é o que eu costumo dizer, tá? Via de regra, as finanças não quebram o negócio. O que quebra o negócio é o sistema, a forma como a empresa é gerida. Quebrou porque comprou estoque demais, porque levou calote de um cliente, porque não sabia precificar, estava muitos produtos vendendo com prejuízo, ficou com estoque que não girou, isso, né? Então tinha muitas despesas fixas, tinha muita gente, passivo trabalhista, ações, porque toda a questão trabalhista não fazia como devia fazer, então, enfim... então, dentro da operação, normalmente, são os motivos. E a finanças, ela acaba mostrando, né, o resultado disso tudo. Né? Então, quebrei porque faltou dinheiro. Não, faltou dinheiro porque administrou mal a empresa. Né? Então, na questão dos empreendedores, a gente falando em dono, né, essa questão do dono, botar as pessoas para trabalhar, para conseguir diluir, mas o dono ele tem a característica de saber delegar, e o autônomo muitas vezes ele tem essa dificuldade. Isso está lá no livro, tá, pessoal? Ele tem essa dificuldade de delegar. Quem sabe fazer é ele, tem um jeito já de fazer. Quando contrata alguém para fazer junto, um secretário, um trainee, né, um estagiário, e a coisa não é feita como gostaria, muitas vezes e continua sendo autônomo. Então, do autônomo para o dono, existe uma mudança de comportamento, o romper bloqueios, né? Que muitas pessoas não conseguem sair do autônomo para o dono e também do empregado para o dono, né? Como eu disse, uma das coisas é a questão do sistema. Não adianta simplesmente querer montar um negócio se tu não sabe o sistema como funciona. A questão dos clientes, a questão de relacionamento, saber como comprar, como vender, como produzir, como controlar, né? Então, essa seria o que eu vim fazer aqui, o que eu vim falar para vocês, e dentro do possível estarei novamente aqui falando sobre algumas coisas, alguns insights que vão aparecendo, né? E sobre notícias e alguns comentários, tá? Um abraço para todos, até a próxima e contem sempre comigo. Um abraço.